Meus caros alunos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, evidentemente depende da hora em que vocês estão vendo aqui essa gravação. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Meu nome, não sei se me conhecem, meu nome é Manuel Justino Bezerra Filho, eu sou desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, fui juiz durante 30 anos, antes disso advoguei bastante tempo, fui expulso agora há 5 anos atrás, quando completei 70 anos. Eu tenho 75 anos, fui expulso, que eu digo é a aposentadoria compulsória, não é? Eu já tenho uma tradição, há muito tempo eu já trabalho aqui na Escola Paulista da Magistratura. Aliás, eu tive a honra de ser um dos cofundadores deste curso de especialização em Direito Empresarial, que quem organizou inicialmente, quem montou inicialmente foi o Paulo Fernando Campos Sales de Toledo, que era desembargador naquela época. E eu não era desembargador, o que eu era juiz da 29ª Vara Civil do Foro Central de São Paulo. E o desembargador Paulo Toledo foi encarregado de organizar esse curso de especialização em Direito Empresarial, e eu tive a honra de ser vamos dizer, o auxiliar dele. Ele era coordenador, eu seria, vamos dizer, auxiliar de coordenador. Vocês sabem o que é auxiliar de coordenador, né? É o que carrega a mala do coordenador. Mas até aí nada demais, tudo bem. Então a gente foi tocando a vida lá e fizemos então esse curso de pós-graduação. Eu agora estou me perdendo um pouco aqui, porque eu não tenho hábito, já explico para vocês, eu não tenho hábito de dar aula à distância, mas de qualquer maneira eu vou fazer o possível. Muito bem, então, Manuel Justino Bezerra Filho, e eu vou dar a aula para vocês nesse 10º curso de pós-graduação Lato Sensu da Escola Paulista da Magistratura. Eu vou dar a aula de número 4, que é a personalidade jurídica e sua desconsideração. Essa matéria da personalidade jurídica e sua desconsideração, eu considero uma matéria bastante curiosa, e como todo curso que a gente inicia, toda aula, toda exposição que a gente inicia, eu pelo menos, eu gosto de situar historicamente a matéria que nós vamos examinar. Então, já que nós vamos examinar a desconsideração da personalidade jurídica, eu começo examinando a formação da pessoa jurídica. Ou seja, para que você desconsidere a personalidade da pessoa jurídica, é bom que você tenha uma visão da formação da personalidade jurídica. E eu acho curioso, porque esse aspecto é extremamente interessante de você examinar a formação histórica da personalidade jurídica das sociedades empresárias, que é o que nós estamos estudando aqui, não é? A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. O que ocorre? Vejam, a formação da sociedade empresária é um aspecto extremamente curioso da história do direito. Como que surgiu? Por que surgiu? Qual a necessidade histórica que determinou o aparecimento da personalidade jurídica da sociedade empresária? E aí, eu pediria para lembrar para vocês, eu lembraria para vocês o antigo contrato de comenda. Isso nós vamos lá em 1500, 1490 e vai por aí afora, quando nós, então, examinamos lá o contrato de comenda. O que era o contrato de comenda? Que, aliás, acabou aparecendo a sociedade em comandita, a sociedade de comandita simples, muito depois a sociedade de comandita por ações, mas a sociedade em comandita simples. O que era o contrato de comenda? Vejam que coisa curiosa, que aparentemente parece que nada tem a ver com o que nós estamos falando, mas é exatamente o que nós estamos falando. O que ocorria naquela época em que o capitão do navio, ele estabelecia esse chamado contrato de comenda? Vamos lá, começar bem simples, bem simples.
O capitão do navio seria hoje, vamos dizer, o capitão da indústria, não é? Aquele sujeito o empresário que toma a si o risco do negócio. O que fazia então o capitão do navio? O capitão do navio, na Revolução Comercial, ele, lá em Gênova, Florença, ou seja, onde for, ele saía com o navio dele cheio de quinquilharias lá da Europa, ou cheio de bens que na Europa eram baratos, mas que nas Índias Ocidentais e nas Índias Orientais, esses produtos eram muito bem avaliados. Ele enchia então o navio dele de quinquilharias ou dos bens, ia lá para as Índias Ocidentais ou para as Índias Orientais com o navio dele, com a caravela ou com o que ele tivesse, trocava aqueles produtos pelas famosas especiarias, não é? E voltava então para a Europa e vendia essas especiarias que na Europa tinham um valor extremamente grande. Isso assim, vamos dizer, num exame inicial bem simples. E o que esse capitão do navio, que seria hoje o empresário, que seria aquele que arrisca arrisca ganhar dinheiro na sua atividade, o que esse capitão de navio percebia? Ele percebia o seguinte: se ele for com um navio, ele ganha tanto. Se ele for com 5 navios, ele pode ganhar 5 vezes mais. Se ele for com 10 navios, ele vai ganhar 10 vezes mais. Claro que ele está arriscando, pode perder, mas a visão do empresário é exatamente essa. Eu tento investir alguma coisa para ter um lucro maior. Pois bem, esse capitão de navio, ele percebia isso com a visão empresarial que ele tinha, na realidade com a visão de mercador que ele tinha, ele percebia isso, mas ele não tinha capital, não tinha dinheiro. E ele precisava então de dinheiro para fazer isso. E o que ele então começou, começou então a se estabelecer? Foi o chamado contrato de comenda. Já havia um princípio de acumulação de capital, havia pessoas, como hoje existem, havia pessoas que não tinham nenhuma tendência à empresarialidade, não tinha nenhuma tendência para ser mercador. No entanto, essa pessoa tinha dinheiro acumulado e queria aplicar esse dinheiro de uma determinada forma. Então, o que ele fazia? Fazia o chamado contrato de comenda com o capitão do navio. O que ocorria? O fulano de tal, que tinha um dinheiro que queria investir, entregava esse dinheiro para o capitão. E o capitão começava, então, não só com uma pessoa, com 2, com 3, com 10, com 30 pessoas, ele fazia 30 contratos de comenda. E o que ocorria? Então, ele usava esse dinheiro para, ao invés de fazer a atividade empresarial dele com um navio só, para fazer com 10 navios. Ele pegava aquele dinheiro, comprava 9 navios, ou alugava, ou sei lá o que ele fazia. Eu sei que ele arranjava uma frota de 10 navios, enchia esses 10 navios de quinquilharias na Europa, ou de bens lá na Europa, ia para as Índias Ocidentais, ia para as Índias Orientais, e no melhor dos mundos, o que ele fazia? Ele voltava com aquele navio cheio de bens das famosas especiarias que eram vendidas a preço de ouro na Europa, vendia todas essas especiarias, isso no campo ideal, e dividia o lucro com aquelas pessoas que haviam entregue o dinheiro no contrato de comenda. Ou seja, aquelas pessoas que tinham aplicado um determinado dinheiro, eles recebiam, na proporção do que aplicaram, recebiam o lucro. O que surgiu daí? Já dá para perceber tranquilamente que estes investidores, eles arriscavam aquele capital que eles tinham colocado naquele negócio. E o capitão investia a totalidade do capital dele. Vejam o que aconteceria então no caso de haver prejuízo. Se houvesse prejuízo, aquelas pessoas naturais, pessoas físicas, que haviam investido um determinado valor,
perdiam aquele valor que eles tinham investido. E o capitão, por seu turno, perdia tudo, porque ele tinha que pagar todas as despesas daquela viagem e todos os bens dele respondiam pelo empreendimento que ele tinha feito. Então vejam que curioso. Aí você forma um tipo de sociedade, eu estou falando em contrato de comenda ainda, que é o princípio das sociedades, não é? Você forma um princípio de sociedade em que alguém, aquele investidor, aquela pessoa física, tirava uma parte do seu capital, entregava para o capitão num contrato de comenda, e se não desse certo, aquela pessoa que era o sócio perdia apenas aquele valor que ela tinha investido. Por outro lado, como eu disse, o capitão perdia tudo que ele tinha. Todo o patrimônio do capitão era investido ou investido para o pagamento das pessoas que tinham tido, que eram os credores do capitão. Muito bem, vocês percebem que aí já existe um tipo de... Parece que está havendo algumas interferências, mas eu não sei como evitar essas interferências. Eu simplesmente tiro com o dedo e continuo falando, tá? Muito bem, então me desculpe, eu não sou técnico nisso aqui, já disse que eu não tenho prática em dar aula à distância, então por isso é que quando aparece alguma informação lá, eu tiro logo e toco para frente. Mas vamos tocar, não, isso aí não vai atrapalhar a aula. Só eu que tenho que ficar atento para tirar de lá. Muito bem, espero que não apareça nenhuma mensagem pessoal lá. Normalmente não aparece. São avisos em geral que eu tenho, profissionais da escola e tal, mas se surgir eu tiro logo também. Mas não vai aparecer nada pessoal, não. Mas vamos lá, meus caros amigos. Então, vejam que já começa a aparecer aqui uma ideia de sociedade, tipo de sociedade empresária, não é? Uma sociedade empresária em que há aqueles sócios ilimitadamente responsáveis, que é o caso do capitão, que é ilimitadamente responsável. E o sócio limitadamente responsável, que era aquele que havia investido no contrato de comenda. Muito bem, aí nós já temos uma ideia de como surge tudo isso aí. Imaginem, então, que a partir disso começa a surgir a primeira sociedade anônima, que eu sempre me lembro, mas eu sempre olho lá, que era a primeira sociedade anônima em 1602, 1603, 1606, é que surge na Holanda, o que seria o embrião, ou que seria mesmo a primeira sociedade anônima. Que sociedade foi essa? Sociedade das Índias Ocidentais, etc., não sei o quê. Aliás, naquela época passou, parece que houve, o que havia de sociedade de Índias Orientais, Índias Ocidentais, houve um número enorme. Todo mundo que fazia uma sociedade fazia a Sociedade das Índias Orientais ou das Índias Ocidentais e tocava para frente, tá? Pois bem, o que foi feito na Holanda? Havia aquele acúmulo de capital com determinadas pessoas, havia a Revolução Comercial, que todo mundo queria fazer negócios no mundo todo, as grandes navegações, 1500, que descobriram o Brasil, não é? Pois bem, então forma-se a primeira sociedade anônima na Holanda, em 1606 ou 1602, não me lembro bem, até teria que verificar lá. Aliás, curiosamente, essa aí é uma curiosidade histórica, essa sociedade holandesa das Índias Ocidentais é a mesma sociedade que financiou a vinda do Maurício de Nassau aqui para a tentativa de tomada de Pernambuco, o Nordeste brasileiro, quando a Holanda dominou em 1630, 1640, as datas eu não estou correto, não, mas com diferença aí de 5, 6 anos, é mais ou menos isso, tá? Então, Maurício de Nassau era um dos, vamos dizer, um dos mandados da sociedade anônima que havia se formado na Holanda e que veio aqui tentar a exploração e o domínio, etc. Enfim, todo aquele aspecto histórico que vocês conhecem. Pois bem, aí em 1600, vamos botar 1606, em 1606 forma-se a primeira sociedade anônima. Esta sociedade anônima é aquela que até hoje se mantém no nosso meio, da Lei 6.404 de 76. O que é? São diversas pessoas que tiram do seu capital um determinado valor,
aplicam na sociedade anônima. Se a sociedade anônima vier a falir, esta pessoa que aplicou perde aquele valor que ele aplicou. E a sociedade responde, os bens da sociedade respondem com a totalidade do seu patrimônio. Vamos imaginar, Alumínios do Brasil, Sociedade Anônima. Suponhamos que fosse uma sociedade aberta, eu nem sei se existe essa sociedade ou não. Imaginemos que seja uma sociedade anônima de capital aberto. Eu vou lá, tenho 20 mil reais sobrando, compro 20 mil reais de ações de Alumínios Brasil, Sociedade Anônima. Se vier a dar lucro essa sociedade anônima, eu terei filhotes, posso ter o lucro, dividendos, etc. Enfim, ganho um dinheirinho em cima dos 20 mil. Se o valor das ações subir e eu quiser depois vender as ações, também ganho um dinheirinho, etc. Por outro lado, se for decretada a falência de Alumínios Brasil Sociedade Anônima, foi esse o nome que eu dei, não é? Alumínios Brasil Sociedade Anônima, eu perco aquele dinheiro que eu apliquei. Ou seja, eu não vou receber nada. Eu vou receber em outras condições, mas posso dizer que não vou receber nada, tá? Então, o princípio da sociedade anônima é mais ou menos esse. A Sociedade Anônima Alumínios Brasil, que tem um patrimônio, ela responde com a totalidade do patrimônio dela. Eu não respondo com nada. Eu investi 20 mil reais, perco os meus 20 mil reais, tá? Muito bem. Essa sociedade anônima foi a sociedade anônima que, através dos tempos, chegou até nós. Só que a sociedade anônima era uma sociedade que se prestava apenas a grandes empreendimentos. Imaginem, eu sempre dou o exemplo, imaginem uma sociedade pequena que quisesse se formar. Imaginem que alguém tivesse, por exemplo, uma propriedade rural em que ele criava bois. Ele matava os bois, vendia a carne e ao lado tinha uma outra pessoa que era muito habilidosa e que com o couro daqueles bois começava a fazer sapatos ou blusas, ou seja o que for, mas uma sociedade ainda incipiente, pequena, etc. Para que isso viesse a ser uma sociedade anônima, não havia muita viabilidade. Por quê? Porque eram duas pessoas que se conheciam, aquele que matava o boi, entregava o dinheiro e levava o couro lá para o outro fazer os objetos de couro, as roupas de couro. Então, historicamente, depois de um certo tempo, isso eu sempre vejo as datas aqui, em 1892, na Alemanha, surge a Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Isso em 1892, na Alemanha, que da mesma forma que em 1606, na Holanda, se espalhou pelo mundo todo, e hoje nós temos a Sociedade Anônima, em 1892, na Alemanha, forma-se a primeira sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Poderíamos dizer que o esquema é mais ou menos a mesma coisa, tá? Um é sociedade de pessoas, outro é sociedade de capital, mas na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, mais ou menos é a mesma coisa. O que é? O sujeito, o João, que criava bois, e o Benedito, que fabricava produtos de couro. Os dois resolvem fazer uma sociedade limitada. O que o João faz? Ele tira uma parte do patrimônio dele, ele tem um patrimônio de 50 milhões de reais. Ele tira 25 milhões de reais, o outro, o Zé, também tem um patrimônio de 50 milhões de reais, tira 25 milhões do patrimônio dele e forma o patrimônio da sociedade anônima. Qual é essa sociedade anônima? Couros do Brasil, Sociedade Anônima. Desculpe. Couros do Brasil Limitada, Zé e João Couros Limitada. É uma sociedade limitada que trabalha com carne e com couros. O que ocorre com essa sociedade limitada? Cada um responde com a parte do capital seu que colocou lá, que é essa parte, os 25 milhões que esse tirou e os 25 milhões que o outro tirou. Qual é a vantagem da formação da sociedade? Tanto na sociedade anônima quanto na sociedade limitada. É a defesa do patrimônio pessoal dos sócios. Quando eu invisto 20 mil reais na sociedade anônima, ou quando o João e o Zé investem 25 milhões de reais na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o que eles pretendiam?
Eles pretendiam, por meio da atividade empresarial, ter um lucro e ganhar dinheiro. Tudo bem, é o que todo mundo quer, etc. Só que poderia ocorrer, e isso ocorre, a atividade empresarial é uma atividade de risco e poderia ocorrer que nessa atividade de risco houvesse prejuízo. O que ia ocorrer? Ia ocorrer a falência da sociedade anônima ou a falência da sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Aquele que havia comprado as ações da sociedade anônima ou aquele que era cotista da sociedade limitada, ele tinha uma certa tranquilidade de saber que ele apenas ia perder o valor que ele tinha investido na sociedade. Ele não ia ter qualquer problema no seu patrimônio pessoal, que ele quis realmente defender o seu patrimônio pessoal para, em caso de insucesso empresarial, eu estou imaginando um insucesso, em caso de insucesso empresarial, o que ocorreria? Ele perderia aqueles 25 milhões que ele colocou lá na sociedade, mas manteria consigo aquele valor que ele tinha guardado do seu patrimônio pessoal para atender suas necessidades pessoais, criar sua família, criar seus filhos, seus netos, etc. Enfim, almoçar, jantar todo dia, os atos da vida civil. Muito bem. Então, o que passou a haver? Passou a haver isso que nós chamamos de segregação do patrimônio pessoal e segregação do patrimônio empresarial. Os dois estão separados. Os 25 milhões da sociedade empresária, que eu coloquei lá, da sociedade por cotas, ou os 20 mil que eu coloquei na sociedade anônima, eu posso perder. Mas o meu patrimônio pessoal, que eu não investi na sociedade, esse vai me garantir o dia a dia. Muito bem. Este respeito pela divisão do patrimônio, este respeito era um respeito que até 50, 60 anos atrás, eu diria que era um respeito sagrado. Nós que somos mais velhos, nós que advogamos há 40, 50 anos atrás, nós que lidamos com isso há mais de 40, 50 anos atrás, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro uma vez que eu era advogado, antes de ser juiz, eu entrei com uma ação, vejam só esse exemplo, isso é curioso. Eu entrei com uma ação de cobrança contra uma empresa de táxi. Ela tinha lá 40, 50 táxis, etc. Bateu num cliente meu, aí eu pegava aquelas açõezinhas, batidinha de carro, etc. Enfim, todo mundo tem que começar na dureza, não é? Eu pegava essa açãozinha lá, entrei e falei, bom, aqui eu estou tranquilo, porque é uma empresa de táxi, tem 50 táxis, evidentemente na hora de executar, eu penhoro um dos carros e pronto, o meu cliente recebe o dinheiro. O que aconteceu? Depois de 2, 3 anos, quando eu ganhei a ação e fui executar, aquela empresa de táxi não tinha mais nenhum tostão. Nada, nada, nada. Já tinha vendido tudo, tinha fechado as portas, etc. E o empresário, não me lembro quem era, já tinha montado uma outra sociedade empresária. E você não podia falar em desconsideração de personalidade jurídica. Eu tinha entrado com a ação contra a empresa A. A empresa A não existia mais. O que existia era a empresa B, daqueles mesmos sócios. Então, o que passava a ocorrer? O que esse sujeito tinha feito? Ele tinha visto que ele estava numa situação ruim, então era melhor mesmo fechar a empresa, abrir a outra e tudo certo, não haveria problema nenhum. E ele continuava com o patrimônio dele. A gente dizia naquela época, sociedade empresária falida e empresário milionário. Era o que acontecia sempre. Muito bem. Isto aí acabou desaguando na desconsideração da personalidade jurídica. Essa desconsideração da personalidade jurídica que nós conhecemos agora. Se eu estivesse naquela época já com a desconsideração da personalidade jurídica, o que eu pediria? Eu pediria exatamente isso, dizendo, olha, a empresa perdeu todos os seus bens. Aquele sujeito que era um empresário, que era, entre aspas, o dono da empresa, é milionário. Por quê? E aí eu tentava provar, então, que houve confusão patrimonial, que houve fraude, etc., e que aqueles bens que eram da sociedade passaram para ele e por isso é que ele está, vamos dizer, rico desse jeito. É aí que começou o princípio da desconsideração da personalidade jurídica. Eu não vou contar a história do princípio do SEREC lá, etc., que isso aí depois vocês veem. Eu quero contar com mais concretude o que ocorreu no dia a dia.
Eu acho curioso isso. Aí é a dialética da vida, não é? Vejam que como é que eu diria? Que o respeito sacrossanto que existia com relação à segregação do patrimônio, à separação do patrimônio, este mesmo respeito, no momento em que ele começa a existir, ele começa a criar os elementos que vão fazer com que ele desapareça. Ou com que ele desapareça, ou com que ele, em parte, possa ser destruído. Eu acho gozada essa visão dialética, que tudo que começa tem começo, meio e fim. Quando a gente diz, por exemplo, eu vivi um dia, você não devia dizer eu vivi um dia, você devia dizer eu morri um dia. Ou seja, eu gastei a minha vida um dia. É o princípio dialético, é o princípio dialético também da sociedade. Esse princípio, esse respeito sagrado que existia, este mesmo respeito é que criou os elementos para que o respeito deixasse de existir. Vejam como isso é curioso. O que passou a ocorrer? O que passou a ocorrer foi essa visão que eu falei para vocês. Ora, o empresário é milionário, o empresário, a pessoa física é milionária, a sociedade empresária não tem nada, deve para empregado, deve para credor, deve para fornecedor, deve para o fisco, e o sujeito lá que fez a divisão, que fez vamos dizer, a passagem do patrimônio para ele, que fez o desvio do patrimônio para ele, está lá numa boa, porque é o respeito sagrado da personalidade jurídica. Muito bem, aí surge a desconsideração da personalidade jurídica. E nessa desconsideração da personalidade jurídica, a história também é curiosa. Se há 60 anos atrás, aqui no Brasil, eu acho que 60 anos é um bom tempo, se há 60 anos atrás, aqui no Brasil, você falasse em desconsideração da personalidade jurídica, você tentasse defender 60, mais ou menos isso, você seria reprovado certamente na faculdade, você não entraria no concurso da magistratura, você seria tido meio como louco, porque o respeito necessário para a divisão do patrimônio, o respeito sagrado deveria continuar sagrado. E vejam que tem uma razão de ser. O que este respeito permitiu em termos de progresso da vida empresarial, da vida comercial? Foi uma coisa muito importante. Ou seja, todas aquelas pessoas, eu que tinha 20 mil reais e que botei lá na Alumínios Brasil. Se eu não fizesse isso, eu não teria a Sociedade Alumínios Brasil, ou a Sociedade Alumínios Brasil não teria dinheiro para produzir, produzir bens, para ativar a economia, para fabricar os bens que ia produzir, para propiciar empregos, para, enfim, todo o benefício econômico que a atividade empresarial traz quando ela é bem conduzida. Essa busca do capital de cada um para a atividade empresarial, ela foi extremamente importante. Se não houvesse, praticamente, se isso não ocorresse, praticamente não haveria sociedades empresárias. Muito bem. Só que, volto a dizer, a própria criação da sociedade empresária criou aí os germens que iam caminhar para a destruição da sociedade empresária, que foi o que ocorreu com a desconsideração da personalidade jurídica. E aí é um outro aspecto curioso, histórico também. Daqui a pouco eu entro nas leis, tá? Eu, por enquanto, estou falando história, mas não só história, estou falando para vocês de aspectos que interessam, evidentemente, para o entendimento do que nós estamos falando. Espero não estar chateando vocês mais do que o necessário, dizendo, às vezes, até obviedades, tá? Muito bem, mas esta situação acabou levando, aqui no país, principalmente na Justiça do Trabalho, a essa desconsideração. O que a Justiça do Trabalho começou a fazer? Ela começou a mandar penhorar bens da própria pessoa física. Rodrigues e Pereira Limitada, não tem dinheiro, manda penhorar os bens do João Rodrigues. Não tem bens do João Rodrigues, penhora do Benedito Pereira. Não há problema nenhum.
A gente que era da área civil olhava isso meio com, vamos dizer, com um certo ar de superioridade, dizendo, poxa, essa turma aí parece que não entende a importância jurídica que tem a separação de patrimônio, o que isso significou em termos de história, 200 não, de 1600 a 2000, 400 anos de história, e tenta-se resolver isso numa penada, numa canetada, e a gente olhava assim com um certo distanciamento. Mas o que ocorre é que realmente essas, como é que eu digo, esses exageros, essas fraudes por parte do condutor da sociedade empresária acabou consagrando a desconsideração da personalidade jurídica. E aí ocorre esse aspecto que eu falei para vocês, que eu ia falar, que era o movimento pendular da história. Esse movimento pendular da história é curioso. Isso ocorre também sempre. O que é? Quando você segura um pêndulo, quanto mais você leva o pêndulo seguro para um lado, quando você solta, ele cai com toda a velocidade e derruba tudo que tiver no caminho dele, até que ele, pêndulo, adquira a certa, vamos dizer, regularidade do pêndulo. Ele atinge a regularidade do pêndulo e aí ele fica conhecido de todos e fica respeitado por todos. E adquire o equilíbrio necessário que nós precisamos em todas as instituições jurídicas. E eu digo para vocês que esse movimento pendular, portanto, ocorreu na desconsideração da personalidade jurídica. De tal forma que, havendo uma ação, isso no princípio da desconsideração, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, mais ou menos, 30, 40 anos atrás, qualquer devedor, qualquer sociedade empresária devedora que não tivesse bens, os juízes tinham uma grande facilidade de desconsiderar a personalidade jurídica, o que talvez não fosse o correto, porque às vezes a sociedade empresária estava naquela situação, não era por nenhuma fraude, não era por nenhuma malandragem dos seus diretores, dos seus controladores, ou mesmo dos proprietários das cotas, dos cotistas. Era eventualmente um risco natural da sociedade empresária, em que ela se viu numa situação de crise, e nessa situação de crise ela acabou indo para a falência. Mas não, o que estava ocorrendo era exatamente isso. Ou seja, aquele instituto do respeito à separação do patrimônio começou a desaparecer. Eu me lembro aqui, agora eu vou ler, eu evito ler aqui, porque eu estou falando aqui para vocês, mas a Paula Forgione, que é uma pessoa extraordinária, professora titular de Direito Empresarial da Escola da USP. Aliás, ela dá bastante aula aqui na Escola da Magistratura, vocês vão ter aula com ela, uma pessoa extraordinária. A Paula Forgione, no livro dela, A Evolução do Direito Comercial Brasileiro, ela diz o seguinte, eu vou ler, dá licença de ler. Desde os anos 80, veja, 1980, portanto há 50 anos atrás, eu vou ler, me dá licença. Desde os anos 80, em fenômeno que se intensifica nos anos 90, nota-se nos tribunais forte tendência favorável à desconsideração. E ela diz, diante de alguns julgados dessa época, não seria descabido indagar se o Instituto da Separação Patrimonial ainda existiria entre nós. E ela termina dizendo, no entanto, a partir do ano 2000, os tribunais parecem procurar o caminho da temperança. É exatamente isso. Ou seja, aquela desconsideração da personalidade jurídica que era feito de qualquer maneira, aí começou a entrar nos trilhos. E aí nós passamos a ter uma legislação essa que, quando você tem a lei positiva, você aí tem mais segurança. Quando você não tinha a lei posta, o que acontecia? Você entrava no ativismo judicial, ou seja, cada juiz julgava de acordo com o seu conceito de justiça, o que traz, com todo respeito aos juízes, eu fui juiz durante 30 anos, evidentemente,
eu estou dando aula na Escola Paulista da Magistratura, mas o ativismo judicial realmente não é uma coisa boa, porque se cada juiz tira da sua cabeça o que acha correto, nós não vamos ter segurança jurídica nenhuma. Eu não vou ter condições de saber como que eu devo proceder, porque o julgamento do meu ato vai depender da vontade de algum juiz. Não, tem que ser a legislação. E aí, então, eu começo a falar das legislações que surgiram. Havia também... Sim, vamos lá, vamos ver as legislações que surgiram. E aí eu vou falar para vocês sobre as leis, e aí vou ler, porque vou ler as leis, não vou ler o artigo em si, não vou ler o artigo todo, vou só... O primeiro que surgiu sobre desconsideração, a primeira lei posta, foi o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, falava sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Se nós estivéssemos numa aula normal, eu projetaria o artigo para nós comentarmos sobre ele. Mas não vou fazer isso não, eu vou só falar para vocês então. Quem quiser se aprofundar mais, pegue lá o artigo 28, e o artigo 28, volto a dizer, do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, foi praticamente a primeira lei positiva que falava sobre desconsideração da personalidade jurídica, evidentemente em defesa do direito do consumidor. E as outras leis foram surgindo e dando uma maior segurança com relação a isso. A outra lei foi a Lei do Meio Ambiente, a Lei 9.665, Lei 9.605 de 1998, que é a Lei do Meio Ambiente. O artigo 4º da Lei do Meio Ambiente fala em desconsideração da personalidade jurídica. Prevê lá uma situação no qual deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. Repito que é o artigo 4º da Lei do Meio Ambiente, que é a Lei 9.605 de 1998. Esta lei também veio, então, trazer regras para a desconsideração da personalidade jurídica. O grande marco na desconsideração da personalidade jurídica foi o Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, no seu artigo 50, trouxe uma regra geral para dizer em quais casos poderia haver a desconsideração da personalidade jurídica. Esse é o Código Civil de 2002, é o artigo 50. O artigo 50 nós vamos ver no final, depois eu examino com vocês, nós vamos ver que o artigo 50, para o bem ou para o mal, aí nós vamos ver depois, foi bastante alterado pela Lei 13.874 de 2019, que nós vamos examinar depois, tá? Esta Lei 13.874 de 2019 é aquela chamada Lei da Liberdade Econômica, que originou-se de uma medida provisória do governo federal e acabou transformando-se, repito o número da lei, 13.874 de 2019. Esta lei, a chamada Lei da Liberdade Econômica, entre outras coisas, incluiu no Código Civil o artigo 49A e trouxe uma grande modificação no artigo 50. Depois nós vamos ver isso, mas ainda estamos vendo as leis que surgiram com relação à desconsideração da personalidade jurídica. Então, o artigo 50 também fala, o artigo 50 do Código Civil também falava sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Vejam que curioso, eu falei para vocês sobre a primeira lei, que foi o Código de Defesa do Consumidor. Depois, a segunda lei, que foi a Lei do Meio Ambiente. Agora não, eu estou falando do Código Civil. O Código Civil é a lei geral das nossas relações civis. Então eu já tenho, nesse momento em 2002,
quando é promulgado o Código Civil, eu tenho, portanto, duas leis especiais, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Meio Ambiente. Surge o Código Civil, depois do Código Civil de 2002, surge a Lei da Defesa da Concorrência, também uma lei especial. A Lei da Defesa da Concorrência é a Lei 2529 de 2011. A Lei 2529 de 2011, que no seu artigo 34 também traz regras para desconsideração da personalidade jurídica nesses casos específicos de defesa da concorrência. Muito bem, depois dessa surge mais uma lei, que é a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.846 de 2013, é a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. A Lei Anticorrupção, no seu artigo 14, ela também fala sobre desconsideração da personalidade jurídica. Meus caros amigos, vocês não imaginam o que é que eu estou fazendo aqui. Eu tenho um gato aqui em casa e o gato sobe aqui na mesa. E se bobear, ele entra aqui na frente e atrapalha a aula. Então eu estou dando uns tapas nele para ver se ele vai embora. Mas ele acaba não indo embora, ele pensa que eu estou querendo brincar com ele. Mas não vou deixar que ele atrapalhe a aula, não. Então, voltando lá, vai. Depois do Código Civil, tinha, portanto, duas leis anteriores antes do Código Civil, que era o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Meio Ambiente. E agora, depois do Código Civil, tenho, então, a Lei da Defesa da Concorrência e tenho a Lei da Defesa da Concorrência, que é a Lei 12.529 de 2011, artigo 34, e a Lei Anticorrupção, que é a Lei 12.849 de 2013, que é o artigo 14. Muito bem, aí eu tenho, portanto, então, um corpo jurídico de direito positivo que me traz orientações com relação à desconsideração da personalidade jurídica. Mas havia também um troço extremamente curioso. Nós já tínhamos aqui 5 leis que eu falei para vocês, uma delas o Código Civil, 5 leis falando sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas nós não tínhamos lei processual. Claro que a lei processual, eu sempre tive essa visão, a lei processual é uma lei instrumental. Ela existe aí para que seja possível a nós defendermos, por meio de um processo, o nosso direito substantivo. Nós tínhamos, portanto, 5 leis que falavam sobre o direito substantivo da desconsideração da personalidade jurídica. Mas não tínhamos ainda a lei de natureza processual. E aí havia uma outra causa de insegurança, um aspecto angustiante, que o juiz precisava aplicar o direito substantivo daquelas 5 leis, precisava aplicar o princípio da desconsideração da personalidade jurídica, mas não havia processo, não havia previsão processual. E, novamente, nós caíamos naquele velho problema do ativismo jurídico. Ora, o juiz tinha que aplicar a lei. Não havia lei processual, cada juiz aplicava da forma que achasse correto. Claro, ficava atento à jurisprudência para saber quais as orientações jurisprudenciais, para dar um pouco de segurança, um pouco de objetividade aos aspectos processuais. Mas o que ocorria? Havia juiz que admitia, por exemplo, em favor daquele contra quem havia sido determinada a desconsideração, o João da Silva, o João da Silva, que era, vamos dizer, o dirigente lá da Alumínios Brasil, Sociedade Anônima, que tinha um patrimônio enorme. O juiz desconsiderava a personalidade jurídica na execução contra a Alumínios Brasil e mandava penhorar todo o patrimônio, o que fosse suficiente, do João da Silva. Isso é numa fase de execução, havia juízes que admitiam que este terceiro, esse João da Silva, viesse com embargos à execução, que ele estava sendo executado. Outros juízes não admitiam, diziam que não, que ele tinha que entrar com embargo de terceiro, porque ele não estava na execução inicial e, portanto, ele tinha entrado ali como terceiro por força da desconsideração da personalidade jurídica.
havia outros juízes ainda que entendiam que a única coisa que cabia era agravo de instrumento. Por quê? Era uma decisão interlocutória que havia determinado a desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, a única coisa que caberia seria o agravo de instrumento. Vejam a insegurança em que ficava aquele sujeito que estivesse na situação do João da Silva. E o advogado também, o coitado do advogado nem sabia o que fazer. Ele dizia, olha, eu não sei. Claro que aí ele tinha que tentar jurisprudência, doutrina, etc., não sei o quê. Mas, felizmente, com o Código Civil com o Código de Processo Civil de 2015, este aspecto caminha para a pacificação. Como vocês sabem, do artigo 133 ao artigo 137 do Código de Processo Civil, estabeleceu-se um sistema processual para a desconsideração da personalidade jurídica. Evidentemente, como sempre ocorre, a jurisprudência, a doutrina vão completar esses artigos de tal forma que logo, logo nós teremos um caminho processual, ou talvez até já tenhamos agora, um caminho processual mais tranquilo para que a gente siga na desconsideração da personalidade jurídica. Mas aqueles artigos de direito material agora podem ser enquadrados nestes artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Eu não sou processualista, a minha área é direito empresarial, por isso que eu me abalanço a falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas aqui realmente o direito processual é extremamente importante. E eu me lembraria alguma coisa para vocês. Me permitam lembrar alguma coisa de direito processual, mas volto a dizer, não sou professor de direito processual, tá? Se eu disser alguma coisa aqui que não está certo, e alguém for mais versado em direito processual, pode ter certeza que você que tem razão e não eu. Mas como eu estou dando uma aula, dei uma boa lida nisso, uma boa estudada, e vou passar linhas gerais. O artigo 133 fala em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então a gente já tem a ideia de que você tem um processo em andamento e não encontrou bens da Alumínios Brasil Sociedade Anônima, e o João da Silva, que era o diretor, presidente, controlador dessa sociedade anônima, está bilionário lá. Então você vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica e o artigo 133 já diz que é num incidente, portanto não é no próprio processo. E diz que o pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos em lei, claro, não é? Aplica-se... sim, e aqui diz também o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 133 diz: aplica-se o disposto nesse capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, eu aproveito aqui para falar para vocês sobre isso. O que ocorre? Provavelmente vocês já têm visão disso também, mas eu preciso falar sobre a desconsideração inversa. A desconsideração inversa, a gente pegando o exemplo, tá difícil de sair isso aqui, porque pronto, saiu. A desconsideração inversa, a gente pegando o exemplo que serviu de guia praticamente para o nosso entendimento, é um caso que foi julgado, o relator era o Manuel de Queiroz Pereira Calças, nosso querido Manuel Pereira Calças. O que ocorreu? É conhecido, então pode falar, não? A CAOA é Carlos Alberto de Oliveira Andrade, é o nome do Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que é a CAOA. O que ocorreu? Vejam que coisa curiosa. Havia uma execução contra a pessoa física do Carlos, isso ocorreu aqui em São Paulo. O Manuel Pereira Calças é que julgou isso aí, e esse acórdão serve de parâmetro para o início de todo o pensamento em relação à desconsideração inversa. Havia uma execução contra o Manuel Queiroz. Havia
Vocês veem? Eu preciso tirar aqueles troços lá, eu não sei como tirar. Então eu fico tirando com o dedo, tá? Me desculpem, não sei fazer isso e preciso dar aula. E não tem ninguém para me ajudar, porque eu estou aqui no fundo do quintal, na quarentena do coronavírus, porque eu sou dos vulneráveis, não posso sair de casa. Então estou aqui, é desse jeito. Mas acho que não há problema. É até curioso ficar aparecendo aí, né? Dinheiro que eu recebi lá no Banco do Brasil, sei lá o que é isso, mas vamos lá, depois eu vejo. Vocês viram, né? Um TED no Banco do Brasil. Vamos lá, sigamos adiante. Eu estou achando até curioso isso, estou achando gozado isso. Mas vamos falar da desconsideração inversa. O Carlos Alberto de Oliveira Andrade estava sofrendo uma execução em nome contra a sua pessoa física. Ele devia algum dinheiro aí para alguém, ele pessoa física. E na hora de pagar, ele disse que não tinha dinheiro nenhum. Ele falou, não tem dinheiro nenhum. Mas você não é dono da Caoa, que tem carros aí, veículos, bilhões? Não, eu não sou. A Caoa, na realidade, é uma pessoa jurídica. O patrimônio dela não se confunde com o meu. Mas você não é o titular? Eu sou o titular, etc. O que ocorreu? O que se entendeu aí é que poderia ser feita a chamada desconsideração da personalidade, desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ou seja, você, Carlos Alberto, desviou todo o seu patrimônio pessoal e transformou o seu patrimônio pessoal em patrimônio desta sociedade anônima da qual você é controlador. Portanto, na execução contra você, eu, juiz, faço a desconsideração inversa da personalidade jurídica e mando penhorar bens da Caoa, mando penhorar o carro que está lá em exposição. Quanto que você está devendo aqui? 200 mil reais, penhora 3 veículos aí e vamos vender na praça e a gente paga o devedor. Claro que depois ele pagou tudo que devia, etc, não sei o quê. E a partir daí, então, surgiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é o que ocorre naquela situação em que você está executando o patrimônio pessoal da pessoa física num débito da pessoa física e a pessoa física não tem nenhum tostão, aliás, ele não tinha nem conta em banco. Veja que conta em nome pessoal, ele não tinha conta em banco. Por quê? Porque ele investiu todo o dinheiro que ele tinha na Caoa e disse, não, eu não tenho patrimônio nenhum. A Caoa não pode responder por isso porque é uma pessoa jurídica, patrimônio diferente do meu. Então daí surgiu também a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que está previsto no parágrafo 2º do artigo 133 do Código de Processo Civil, ao qual nós estamos nos referindo. E aí diz que o incidente de desconsideração é cabível, a instauração do incidente é comunicada ao distribuidor judicial, para que a gente saiba que a partir daquele momento existe uma ação contra o João da Silva também. E prevê aqui como que ocorre tudo isso. No incidente, e o processo principal fica suspenso, se depende só disso. Claro que se você tiver outros bens, continua lá e aqui vê o que faz. Mas, enfim, aí existe um incidente, instaurado o incidente, o sócio, artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Ou seja, é um incidente em que se prevê o prazo para a contestação, se prevê a formação a dilação processual, e aí sim, então dessa forma a coisa começa a se estabelecer de uma forma correta, tá? Aqui, só para lembrar vocês, eu acho importante, volto a dizer que eu não sou processualista, mas eu acho importante chamar a atenção de vocês para um artigo aqui que eu anotei e que eu tenho que falar para vocês, porque senão a coisa fica um pouco afastada. Mas deixa eu anotar aqui, eu anoto aqui e falo para vocês. O que é o CPC? Ah, sim, é o parágrafo 3º do artigo 792. Eu falei para vocês que eu não sou processualista, né? Processualista sabe tudo isso de cor. O que diz o parágrafo 3º do artigo 792? Uma coisa muito perigosa, mas que é bom se lembrar. Parágrafo 3º do artigo 792 do CPC. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.
Ora, isso aí pode trazer um problema muito grande, porque a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Ou seja, eu comprei um bem do João da Silva, nem sabia que o João da Silva ia sofrer desconsideração e poderia perder isso porque ia contar da citação lá do Alumínios Brasil. Mas aí o STJ já consertou isso aí e mandou contar a fraude, a execução, a partir da desconsideração e não a partir da citação. Enfim, é um aspecto para vocês examinarem. É que eu estou vendo que eu estou me esticando muito, eu já estou quase a 1 hora, e agora a visão que eu queria dar para vocês sobre a desconsideração da personalidade jurídica era essa. Mas eu não posso dar essa visão para vocês sem falar das alterações que foram feitas no Código Civil por meio da Lei 13.874, a Lei 13.874, de 20 de nove de 2019. Esta lei, ela ainda está sendo examinada, é uma lei extremamente jovem, não é? De setembro de 2019, portanto ela tem 6 meses. A primeira crítica que eu queria fazer com relação a essa lei é que, por uma medida provisória, que agora virou lei, então não tenho o que discutir, mas uma medida provisória que alterou o Código Civil. Eu fico meio assustado com isso, sabe? Você não sabe nem quem fez a medida provisória direito, ninguém discutiu, não houve grandes... E, de repente, surge lá uma medida provisória mudando o eixo da nossa vida civil, que é o Código Civil. Não me parece que seja um caminho muito bom. Não sei que preço pagaremos por isso. Mas, de qualquer maneira, aí vamos para o legem habemus. O Congresso Nacional transformou essa medida provisória na lei. Então, agora nós temos que nos ater a esta lei. E eu digo o seguinte, o que diz, o que a Lei 13.874 de 2019 trouxe para o Código Civil. Em primeiro lugar, incluiu o artigo 49A. Me parece, com todo o respeito, que o artigo 49A, nada mais é que a afirmação do óbvio. O que diz o artigo 49A? A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Isso aí nós sabemos, isso aí desde 1606 já começou a existir isso com a formação da primeira sociedade anônima. Mas tá bem, o legislador quis colocar isso, achou que, e já não existia mais, achou que existia muito exagero na confusão patrimonial, na desconsideração, então ele quis reforçar algo que, para mim, me parece óbvio. Seria mais ou menos, me permitam aí, seria mais ou menos como uma lei que dissesse que o rio não pode correr em direção à sua nascente. Me parece uma coisa tão evidente, não é? Mas, de qualquer maneira, está lá escrito que a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, etc. Tá? Muito bem. E o artigo 50, ele foi alterado. E o que ele disse? Eu vou fazer um exame assim bem, como é que eu diria, bem genérico do artigo 50 e vamos esperar para ver o que a jurisprudência diz. O artigo 50, que foi alterado, agora diz o seguinte, que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica. Desde que essa desconsideração ainda do artigo 50, para atingir sócios da pessoa jurídica beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então você tem que provar que o sócio, o administrador ou sócio da pessoa jurídica foi beneficiado direto ou indiretamente pelo abuso. E se ele tentou tudo isso aí e acabou não sendo beneficiado? É um problema que a gente vai pensar.
Mas o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são extremamente curiosos. O parágrafo 1º diz o seguinte: lembra que o artigo 50 diz que em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E aí o parágrafo 1º do artigo 50 diz: desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Vejam que aí já tem um pequeno problema, quer dizer, o desvio de finalidade, eu tenho que provar que aquela pessoa que fez o desvio de personalidade fez isso com o propósito de lesar credores. Ou seja, entra aí uma subjetividade muito grande, não é? Se eu não conseguir provar que ele fez aquilo com a vontade de lesar credores, eu não posso desconsiderar a personalidade jurídica. Me parece meio perigoso isso aí, não é? Não parece? Confusão patrimonial. Então, primeiro, no parágrafo 1º, ele diz o que é desvio de finalidade. E no parágrafo 2º, ele diz o que é confusão patrimonial. E diz que a confusão, entende-se por confusão patrimonial, a ausência de separação de fato entre patrimônios caracterizada por, aí 1, 2, 3, três incisos. Primeiro, cumprimento repetitivo, então isso seria confusão patrimonial. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio. Ou seja, pegar dinheiro da sociedade para pagar o sócio. Está dizendo que isso é confusão patrimonial. Mas diz que é cumprimento repetitivo. Ou seja, tem que repetir várias vezes esse descumprimento, esse cumprimento. Ou seja, a sociedade repetidamente tem que pagar débitos do sócio para que se caracterize a confusão patrimonial? E se ele pagar uma vez só, mas pagar um valor absurdo que esvazia a sociedade? Isso aí não daria confusão patrimonial? Então não é cumprimento repetitivo, pode ser cumprimento uma vez só. Bom, tudo isso a jurisprudência vai consertar, tudo bem, vai alterar, tá? Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações. Tá bom, se você transferir, fizer transferências, assim, sei lá, a sociedade empresária tem um imóvel, transfere o imóvel para o fulano de tal, sem qualquer contraprestação, tá bom, isso é confusão patrimonial. E o inciso terceiro é curioso. Diz que confusão patrimonial são outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O que são outros atos? Outros atos são quaisquer atos. Atos do quê? De descumprimento da autonomia patrimonial. Isso aqui me parece que é a chamada cláusula geral, a cláusula aberta. Isso aqui é nada e tudo ao mesmo tempo. Outros atos é extremamente vago, extremamente vago. Quais outros? Quaisquer atos. Desde que seja de descumprimento. Descumprimento do quê? Da autonomia patrimonial. O que é descumprimento da autonomia patrimonial? Talvez esse inciso terceiro seja a salvação para que aqueles casos nos quais existe fraude, existe abuso, existe desvio, existe confusão patrimonial, mas não se enquadra em nenhum dos outros, então você pega o inciso terceiro e pelo inciso terceiro você vai aplicar, então, a desconsideração da personalidade jurídica. O parágrafo 3º do artigo 50 fala em desconsideração inversa. Diz que o disposto nesse artigo se aplica também à extensão das obrigações de sócios ou administradores à pessoa jurídica. É a desconsideração inversa, tá? E o parágrafo 4º diz que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração. Tá certo. O simples fato de haver um grupo econômico não autoriza a desconsideração. O problema é que no grupo econômico normalmente existe confusão patrimonial. É difícil um grupo econômico em que não haja confusão patrimonial. Mas, de qualquer maneira, existe aí essa previsão. E o parágrafo 5º, finalmente, diz que não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica. Tá bom, se quiser mudar a atividade econômica, pode mudar. Isso aí, por si, não constitui desvio de finalidade. Meus caros jovens, eu estou falando com vocês há 1h04. Acho que vou falar mais uns 2 ou 3 minutos. Agora, no final, eu sempre termino a aula dizendo isso. Espero não ter chateado vocês mais do que o necessário. Também digo para vocês, e sem falsa modéstia, que se eu desse essa aula pessoalmente, pode ter certeza que a aula ficaria melhor. Aliás, normalmente eu acho que todo mundo acha isso, não é? Você ter o contato direto com a pessoa, com o aluno tem dúvida, levanta a mão, pergunta alguma coisa, você mesmo se dá ao luxo de contar umas piadinhas, conversar alguma coisa, etc. Coisa que aqui a gente fica meio fechado, não é? Como é que eu diria? Meio pasteurizado. Principalmente, talvez seja a minha situação, no fundo do quintal da minha casa. Olha aí é a biblioteca. É que todo mundo fica na frente da biblioteca, não é? O que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma pilha de livro aqui, eu estou sozinho aqui, uma pilha de livro. Em cima da pilha do livro eu ajeitei o celular e é por isso que ficou aparecendo isso aí. Mas é normal também que apareça livro, tudo bem. São os livros que eu tenho aqui em casa. Mas eu volto a dizer para vocês, espero que numa próxima ocasião, já passado essa nossa crise, eu tenho oportunidade de dar uma aula pessoal para vocês. Aliás, eu tenho aulas marcadas também nesse curso, nos outros blocos, e eu espero, então, nos outros blocos me encontrar com vocês. E terminar aqui uma mensagem de esperança, não é? Eu estou gravando essa aula aqui meia hora depois de saber que o ministro da Saúde, o Mandetta, ele foi demitido pela presidência da República e há um novo ministro da Saúde. O problema é que a nossa intervenção aqui é didático-jurídica e não política, mas é evidente que a gente se sente um pouco, como é que eu diria, um pouco inseguro, porque nós temos tranquilamente uma crise de saúde, que é uma crise mundial. Essa crise de saúde levou a uma crise econômica, que também é uma crise mundial. E aqui nós temos ainda, acima de tudo, uma crise política, sobre a qual eu não vou falar, que não é esse o momento, mas essas 3 crises superpostas realmente trazem para a gente uma certa insegurança, uma certa tristeza, mas o que eu digo para vocês é a velha palavra de esperança, não é? Já passamos por inúmeras crises, vamos ver se também passamos por essa e passamos por essa com o mínimo sofrimento possível. Eu, quando termino a aula, normalmente me reúno com os alunos para bater papo e tal. Aqui não há possibilidade, mas sintam-se pessoalmente abraçados e eu quero dar esse abraço pessoal no próximo bloco, quando eu também darei aula a vocês. Tchau, um grande abraço e volto a dizer que espero não tê-los chateado mais do que o necessário. Grande abraço, meus caros amigos, grande abraço.